E o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, acontece neste domingo. Os candidatos vão responder questões de ciências da natureza e matemática. Os portões abrem daqui a pouco, ao meio-dia, ao vivo. Quem traz os detalhes é a Beatriz Manfredini. Beatriz, com você. Pois é, Elisângela, os portões abrem daqui a pouquinho, ao meio-dia, fecham a 1h da tarde, tudo isso horário de Brasília, e as provas começam a 1h30 pontualmente. Hoje, o segundo dia de prova, são 90 questões, 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, que a gente fala de química, física e biologia. E os candidatos, os alunos, podem terminar a prova até às 6h30 da tarde. Lembrando que só podem sair com o caderno de questões se deixar o local de prova 30 minutos antes do encerramento. Então, a orientação é que os candidatos, os alunos, saiam com bastante antecedência e que cheguem o mais cedo possível, de preferência ao meio-dia mesmo, para entrarem com tranquilidade nas escolas, nos locais de prova, assim que abrirem os portões. Nós falamos da Avenida Paulista. Neste momento, a Avenida Paulista que não fechou neste domingo, justamente por isso, em dia de Enem, a Avenida Paulista permanece aberta para os carros para facilitar a locomoção desses alunos. Também tem transporte gratuito para os estudantes por aqui e é interessante a gente lembrar que é necessário levar um documento oficial com foto para poder fazer a prova. É também importante a gente citar que são quase 4 milhões de inscritos nesse ano, para o Enem de 2023. Mas que no primeiro dia de provas, agora nas últimas semanas, quase 28,1% desses candidatos não compareceram. Então a expectativa hoje, um segundo dia de provas no calorão, agora já 31 graus, por exemplo, aqui na capital paulista. Estudantes podem levar água, podem levar alimento também para manter a hidratação e conseguirem fazer a prova com mais tranquilidade. Lembrando que o gabarito oficial será divulgado no dia 24 de novembro e o resultado final, com as notas de cada estudante individual, saindo inclusive nota da redação, será conhecido no dia 16 de janeiro. Elisângela. Muito obrigada pelas informações, você volta daqui a pouquinho. Lembrando também que nós teremos então o metrô e os ônibus aqui de São Paulo que vão funcionar aí com catraca livre justamente a partir das 9 horas até 9 da noite para facilitar o acesso dos estudantes que vão prestar a prova do Enem. E para falar justamente sobre os principais aspectos desse segundo dia da prova do Enem, segunda etapa, vamos receber agora José Guilherme Zago, que é coordenador do Núcleo Paulistano da rede Conectando Saberes e também professor de História do Projeto de Vida na Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. Muito bom dia, professor. Sabemos que a temida matemática, então, é hoje, E sabemos também ciências da natureza, uma maneira até lúdica para falar também muita coisa difícil com física, como é difícil física, química. Professor, queria que o senhor falasse, então, do Enem, chegando em mais de 20 anos. De fato, é a melhor forma de avaliar o conhecimento aí dos nossos estudantes. Mais uma vez, bom dia, prazer tê-lo conosco, professor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos. O Enem, ele se estabeleceu hoje como um vestibular praticamente universal. Todo mundo hoje no ensino médio pensa no Enem, de norte a sul do país. A estrutura da própria prova, ela se inseriu na escola. Por quê? O Enem ele é relativamente diferente da FUVEST. A redação ela é relativamente diferente da FUVEST, que era o nosso vestibular mais tradicional. Eu acredito que ele trouxe vários avanços na própria forma de você ensinar alguma matéria. Por exemplo, o foco do Enem, mesmo hoje, que é ciência da natureza e matemática, é muito menos decorar uma fórmula, muito menos saber aquela famosa decoreba de física e química que muitas vezes foi ensinado nos vestibulares, e muito mais saber interpretar uma questão, interpretar um texto, aplicar o conhecimento de química, de biologia para um contexto específico. Algumas dessas questões elas vão ser interdisciplinares, que isso quer dizer, algumas questões vão tocar história e geografia, como nós vimos na semana passada, e agora química e física, biologia e química. Então foi um avanço que traz dilemas, traz dificuldades, que isso quer dizer, é uma prova muito exigente. Então, além de ser uma prova que exige que você tenha um repertório bem grande, ou seja, que você saiba não só decorar. Se você decorou só a prova do Enem, alguma fórmula, você vai chegar no Enem e vai ter dificuldade de interpretar uma questão.
Então essa é a primeira grande informação que a gente precisa ter quando pensa no Enem. Todo mundo que fez o Enem semana passada viu o tamanho dos textos. Eles são desafiadores? São. Mas acredito que você tem a capacidade de ter algumas estratégias de leitura do texto. Por quê? Porque a leitura de um texto, a leitura de um gráfico, a leitura de uma informação presente no enunciado, ele é central para uma boa resolução do Enem. Então você que aprendeu isso na semana passada, que você viu aquela questão gigantesca de humanas, você vai olhar agora na prova de matemática, na prova de biologia, química e física, ciência da natureza, você vai usar a mesma estratégia, se você não usou nenhuma, vai aprender agora uma boa estratégia, que é leia a questão, leia o enunciado primeiro. Por que o enunciado? Antes do texto de referência. Muitas vezes o enunciado ele já dá uma dica de que ele vai perguntar. E você pode perder um pouco de tempo lendo o texto 2 vezes. Então tem o enunciado lá de uma questão de química, por exemplo, você já vai na pergunta e vê o que você está perguntando, o que essa pergunta vai querer que eu responda. Isso que eu acabei de fazer é muito importante. Perguntar a si mesmo, de forma silenciosa, claro, o que essa pergunta está querendo que eu responda, que eu faça? Porque muitas vezes a gente lê um texto e o que está querendo dizer? A gente tem uma certa limitação nisso. E a gente fica nervoso, acaba ficando perdido na resposta, se perde no meio dos textos. Então, olhei a questão, pergunto, o que ela quer que eu responda? Não se assuste com as informações, não se assuste com o gráfico. Pergunte o que ela quer. Mas como que eu faço isso? Tenta transformar uma pergunta em algo mais fácil para você. Então, por exemplo, na hora que aparecer uma questão de biologia perguntando algo sobre metabolismo, você coloca lá, metabolismo, transformação de energia. Ou seja, você vai traduzir para si mesmo o que significa essa questão. Para quê? Para conseguir solucionar as alternativas, conseguir encarar as alternativas e solucionar a questão de forma mais clara. Isso é uma parte muito importante. Hoje a gente não pode levar lápis, ok? Isso é bem importante para não cometer alguns erros. Lápis, nem pensar, gente. Boné, eu sei que a gente está passando por uma onda de calor, nem pensar. Água, a gente precisa tirar o lacre o lacre da garrafinha, né? Aquele papelzinho que fica em torno da garrafa. Os fiscais vão orientar isso, mas é um nervoso desnecessário que você pode passar, um fiscal te alertando. Gente, quase 5.000 pessoas foram desclassificadas do Enem na primeira fase. Por favor, desliguem os seus celulares. Alguns celulares, isso posso até contar uma experiência, um aluno meu essa semana, ao longo das aulas, contou que o celular dele desligou mesmo, o celular dele tocou, né, fez o despertador mesmo estando desligado. Alguns modelos têm essa característica, então muita atenção, gente. Nós temos um tempo até a abertura dos portões, então se organize em relação a isso. Caneta azul e preta, transparente, por favor, pensem comigo, não pode usar lápis, eu vou me preparar isso agora. Então, organizei a minha estratégia da prova. Cheguei lá, meio-dia, um bom horário, gente. Também tive alguns relatos de certos alunos contando que chegaram muito antes para a prova. Estavam um pouco nervosos, ansiosos, chegaram 10 horas da manhã. E eles ficaram mais nervosos ainda, porque quando você chega no ambiente, pensa comigo, se você chega 10 horas da manhã na prova, gente, você vai sair 6 horas, depois das 6 horas da tarde, olha o tempo que você vai ficar sem comer. Então, eu sei que tem... E isso você tem que ter sido preparado, né? É lógico, uma pessoa que está fazendo uma prova muito distante, é lógico que tem que chegar com antecedência. Você já viu o seu caminho no primeiro dia de prova, você sabe as condições de trânsito no domingo ou hoje, você colocou lá no mapa para ver qual é a rota mais rápido, mas você tem que tirar uma lição do que você aprendeu também no primeiro dia, que é, se você chegou muito cedo, você percebeu e ficou um pouco nervoso, ficou um pouco ansioso, você percebeu que é melhor chegar um pouquinho depois. Teve uma aluna que comentou, mas professor, eu morava do lado da aplicação da prova, cheguei 10 horas. Moral da história, eu fiquei até quase 8 horas, 7h30, que foi o horário que ela chegou em casa, sem comer direito. Isso aumenta a tensão ainda. Sim. Nós estamos passando por uma onda de calor gigantesca, gente. Então, hidratação é muito importante. E eu vou dar uma dica em relação à hidratação na prova, que é, faça as questões em blocos. Então é legal você fazer 20 questões e aí você dá uma pausa e toma uma água. Por 2 motivos. Primeiro, você consegue descansar um pouquinho o cérebro em pequenas pausas. Isso é muito bom, porque a nossa concentração, depois de um certo tempo, ela cai.
Então, existe um método, inclusive, muito conhecido por estudantes de pré-vestibular, que eles fazem 25 minutos de atividade focada e dão uma pausa de 5 minutos. A gente pode transformar isso no Enem, como vocês não podem levar relógio, a gente pode transformar isso em alternativas que nós estamos fazendo. Façam 20 questões, pausa. Então, estão vendo como o Enem ele exige uma preparação? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que ele exige uma preparação, queria que vocês pensassem, ele é um exame diferente em relação aos outros. Por exemplo, uma coisa, pessoal, que muita gente acha corrigiu a primeira prova, aí ficou desesperado. Ficou desesperado, acha que não vai fazer. Teve alunos que não queriam fazer o segundo dia de prova, dizendo, não, mas eu fui muito mal no primeiro dia. Gente, não dá para você ter essa conclusão ainda. Por 2 motivos básicos. A nota de redação é muito relevante e você hoje não sabe a sua nota de redação. E o Enem ele funciona como a teoria das respostas do item. O que isso quer dizer? Se você acertou várias questões fáceis e as questões médias, a sua nota é um pouco maior do que quem acertou muitas questões difíceis. É uma fórmula um pouco complicada, mas ela é pensada para você não chutar a prova, mas ela tem uma consequência prática aí que eu queria comentar para todo mundo. Não se desespere pelo resultado que você teve. Exatamente. O resultado, a prova, ela é um todo. Ou seja, são 4 áreas do conhecimento, linguagem, ciência da natureza, matemática, ciências humanas e mais a redação. Essa sua nota, essas 5 áreas vão compor a sua nota. Então não adianta você ficar desesperado, chegar para a prova e falar, nossa, eu estou muito nervoso. Algumas pessoas entraram até que falaram que não iam fazer a prova. Eu falei, não, você vai fazer a prova. Para finalizar essa primeira parte, isso é muito importante para você animar. Dá uma mensagem agora, né, 9h49, manda mensagem para o seu amigo que está nervoso e fala, olha, vamos fazer a prova junto, você consegue. Isso tem um efeito muito grande, porque muitas vezes a pessoa, seu amigo nervoso, está precisando de uma palavra de confiança, está precisando de uma ajuda, que apenas vamos lá, gente, vamos lá, força, foco, que você vai ter certeza que você vai ter um bom desempenho nessa avaliação tão complicada, mas tão relevante para a vida dos jovens, adolescentes e jovens do Brasil. E adultos, né? Exatamente, né? Fica aí, portanto, então, conversamos com o professor José Guilherme Zago, que é coordenador, inclusive, do Núcleo Paulistano da Rede Conectando Saberes e também professor de História do Projeto Vida da Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. Muito obrigado, ótimas dicas aí, professor. Um bom dia ao senhor, até mais. Obrigada. Muito obrigado, bom dia.